E aí, pessoal, Daniel Gottfried aqui de novo com a minha querida esposa Tiele, E aí? compartilhando com vocês em mais um vídeo um pouquinho sobre a nossa vida com Cristo. E o assunto de hoje é um assunto bem interessante, mas ele é meio tenebroso, chega até a dar arrepio quando a gente fala sobre ele. Se tu anda te sentindo meio numa fase que parece que nada tá dando certo, de que as coisas não estão frutificando, de que perdeu um pouco um brilho, fica aí que esse vídeo é pra ti. Nós vamos falar sobre desertos. Muitas vezes na nossa caminhada com Cristo, parece que tudo aquilo que a gente é alcançado com Ele, na comunhão com Ele, intimidade com Ele, parece que não é mais o suficiente, parece que a gente perde o chão, fica tentando se agarrar em alguma coisa, mas parece que está tudo meio instável. Ou tu te sente um pouco meio sozinho em relação a Deus, assim, parece que a tua busca por Ele tá um pouco fria, tá um pouco mais em silêncio, né? E geralmente quando nós passamos por esse tipo de situação, e todos nós passamos, acho que não é um privilégio Ou só... assim a gente espera, né? Porque senão a gente tá mal aqui. Mas a Tia e eu com certeza passamos e a gente imagina que vocês que estão assistindo também passam por esse tipo de situação. E quando a gente tá assim, meio sem chão, a gente precisa parar e reavaliar a nossa vida. Precisamos parar e ponderar, principalmente diante do Senhor em oração e ver o que está acontecendo. Será que tem alguma situação de pecado que precisa ir pra luz, que preciso me arrepender, preciso confessar? Será que tem algum peso que eu tô carregando que não é pra eu estar carregando? Preciso liberar perdão sobre a vida de alguém? Será que eu tenho mágoa? Algumas coisas que vão prendendo na nossa caminhada com Deus, né? Tá, mas e se eu já confessei o pecado que eu estava vivendo, ou se nem estava vivendo em pecado, também coloquei na luz a minha vida, ou já liberei perdão sobre quem tinha que liberar perdão e não estava levando nenhum peso, né? Se nada disso... O que será que tá acontecendo, O que então, será né? que tá acontecendo? Aí às vezes a gente para e pensa assim, só pode ser ataque do diabo, então, ataque do inimigo sobre a minha vida, gerando tribulação e tal, né? Mas tu já parou pra pensar que de repente não é nenhuma dessas coisas? Não é nem falta de santidade, nem falta de algum peso, né? De andar na luz. Também não nem pode ataque ser... do inimigo, de repente. Você já pensou que talvez esse período que você esteja passando, ou que você já passou na sua vida, seja um período separado por Deus pra ti? Meio estranho pensar, né? Ai, Deus separou um tempo pra mim... Pra eu, né? Pra mim não existe. Deus separou um tempo pra eu sofrer? Que história é essa, Como né? assim Deus quer que eu sofra, né? Na Bíblia, esse período planejado por Deus para que nós passemos, que é realmente um período de tribulação, de uma situação difícil, ele normalmente a Bíblia chama de deserto. E por mais que a gente fale essa palavra deserto, ela chega a dar um arrepio normalmente na gente, muitas vezes isso é algo preparado por Deus, porque ele tem algo para nos ensinar com essa situação. E se a gente for pra palavra, a gente pode ver o exemplo de Jesus ali, Jesus, né? Que é o melhor exemplo, eu acho que, desse período de deserto. deserto. Eu acho que cada vez que tinha o deserto, tinha que dar um... Não, né? Nada a ver. O que acontece? Em Lucas 4, diz que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Não, como assim? Deserto? Não foi o inimigo que botou ele lá? Ele foi tentado pelo inimigo, mas quem levou Jesus ao deserto foi o Espírito Santo. Isso está em Lucas 4. E muitas vezes o Senhor faz isso com nossas vidas para que nós aprendamos, saiamos mais próximos dele. É interessante que nesse capítulo de Lucas 4, diz que Jesus ele foi para o deserto cheio do Espírito Santo, mas logo depois que ele saiu do deserto, diz que ele saiu cheio do poder do Espírito Santo. Alguma coisa deve ter acontecido nesse período para ele ser transformado desse jeito, né? E é sobre isso que a gente quer conversar um pouquinho mais, assim, não só pela a parte do sofrimento em si, né? De o que significa o deserto e, meu Deus, será que eu tô, eu não tô? E o sofrimento e focar nisso. Na verdade, a gente quer conversar um pouco mais sobre como tu pode sair transformado desse tempo, né? Inclusive, lembrei aquele texto de Hebreus 5:8, que diz que Jesus aprendeu pelo muito que sofreu. Então, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, muitas vezes a gente está sofrendo ou está passando por esse deserto, essa situação complicada, e a gente fica mais se questionando ou murmurando ou reclamando, ao invés de procurar compreender a vontade de Deus para aquele momento, procurar entender o que ele tem para as nossas vidas. E pensando nesse assunto, a gente vai trazer uns testemunhos nossos do... como foi alguns desertos que a gente passou. Momentos muito fáceis da nossa vida. Assim, tranquilo. Eu lembro que teve uma situação que nós já éramos casados, recém-casados, e nós fomos muito injustiçados na nossa visão, no nosso ponto de vista, fomos extremamente injustiçados com uma situação, e aí a minha autojustiça se levantou de uma forma assim, eu fiquei indignado, mas como isso? Pô, não é possível, o certo é isso, 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 o que a palavra diz é isso, 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 como é que isso aconteceu com a gente? E aquilo ali, talvez para alguns não fosse algo muito difícil, mas para mim foi uma situação extremamente complicada. Eu sou um pouco, acho que, justiceiro, talvez, né? Capaz. E aí,
Não sei se você sabe o que significa Daniel, mas Daniel significa Deus é meu juiz. Deus é meu juiz, né? E em alguns momentos a gente fala que Daniel é meu juiz. Mas isso aí... Eu precisava expor para o mundo todo, né, o meu problema com autojustiça. Mas, amém, tô sendo tratado. Mas então, a minha autojustiça se levantou naquele momento. Eu não vou entrar em detalhes da situação aqui, claro, mas aquilo foi muito difícil para mim. E aí começou um grande deserto na nossa vida, né? E nós como casal ali buscando o que Deus queria para nós naquele momento. E durou quase um ano esse período onde nosso coração se angustiava com aquela situação, onde volta e meia se lembrava do que tinha acontecido e aquilo feria o meu coração. E aí no meio desse processo, na verdade logo nos primeiros meses, antes de nós entendermos qualquer coisa do que Deus queria falar conosco, eu me lembro das maiores lições e aprendizados que eu tive com esse deserto. Deus disse para mim assim: Daniel, não atalha o deserto, não foge do deserto. Não tenta escapar ou achar alternativas para fugir desse período que eu te coloquei para te ensinar. Então Deus ele nos convida para passar por essas situações para que nós saímos mais fortalecidos, mais cheios do Espírito Santo, mais próximos dele. E eu estava tentando buscar alternativas de como terminar com aquele deserto, de como sair daquilo e fugir. Deus me disse com muita clareza, ele disse: não atalha o deserto. Ou seja, se você está identificando que esse deserto que você está passando não é pecado, não é uma situação que tem que ir para a luz, um peso, não é ataque do inimigo, então provavelmente Deus quer te ensinar alguma coisa com isso. E aí eu quero te encorajar, que nem Deus falou comigo, eu quero te dizer: não foge, não atalhe esse deserto. Precisa entrar de cabeça, tomar a cruz e buscar compreender qual é a vontade de Deus para a tua vida, o que Ele quer te ensinar com esse período. É importante tu entender que isso é de Deus pra ti. E não ficar também esperneando e murmurando por esse tempo, assim. O Dani já testemunhou aqui nos outros vídeos sobre um processo de cura que eu passei e tal, né? Só que antes de chegar à cura, eu tive 2 anos e meio, mais ou menos, de muita dor no corpo e tal. O Dani comentou que eu acordava e ia dormir com dor, não sei o que, né? Resumindo a história, eu não quero focar muito na parte da doença, mas foi um período muito difícil, não só pra gente como casal, mas pra mim com a questão da dor em si, né? E eu lembro que teve um dia que eu não aguentava mais, porque a gente não tinha um diagnóstico ainda do que era, já fazia 2 anos que eu tava fazendo um exame atrás do outro, já tinha ido em milhões de médicos, e a gente não tinha nem um diagnóstico do que era essa doença, né? E teve um dia que eu fui pra diante do Senhor e falei: nossa, por favor, resolve isso, assim, né? Me cura, me mostra o que é. E sei lá, tinha milhões de alternativas e nenhuma delas era: tá, Senhor, eu quero passar por isso. Aí no meio da oração Deus falou: eu tô nisso, isso é meu e eu quero te ensinar algo com esse processo, né? Mas eu preciso saber se tu quer. Aí pra mim encerrou ali meus argumentos, eu disse: não, Senhor, eu quero. Eu lembro direitinho de eu chorando muito, assim, eu falei: tá, Senhor, não importa se eu vou passar o resto da minha vida indo dormir e acordando com dor, eu quero saber o que tu tem pra mim nesse período, assim, né? E a partir daquilo eu aprendi a não murmurar. Claro que teve dias que eu acordei muito cansada de estar com as dores e acabava murmurando, acabava reclamando, mas a intenção do meu coração depois daquela oração foi de não murmurar mais. Evitar aquela conversa, né, de quando o cara chega e te pergunta assim: e aí, como é que tu tá, né? Tô num deserto, tô sempre, né, a pessoa sempre pesada, sempre murmurando, sempre questionando: tá passando por isso e por isso, por isso. Tô em Cristo, é triste assim, né? A gente tá em Cristo, né, a gente tem novidade de vida, então mesmo que esteja passando por um deserto, nós não precisamos murmurar. Isso foi algo que Deus falou muito forte com a Tchelle naquele período. Então, da mesma forma que Deus falou comigo sobre não atalhar o deserto, sobre ir para a cruz nesse período, e que Deus falou com a Tchelle sobre não murmurar nesse período, o que será que Deus está querendo falar contigo? Quando a gente pensa um pouco, a gente estava conversando sobre esse vídeo, assim, né? Nós pensamos muito no processo de lapidação de pedras preciosas ali, né? Não que a gente tenha alguma, ou que a gente saiba exatamente. Nós temos muitos diamantes. Não, mas pensamos nesse processo de lapidação, né? Que é pegar algo que tem muito potencial ali, né? E ir cortando algumas pontas que não combinam com essa pedra, né? E que não combinam com o objetivo final dela, que é deixar ela mais brilhosa, mais bonita. Mais limpa. E quando a gente pensa nesse processo de lapidação, a gente assemelha um pouco com esse processo do deserto, que é quando Deus nos tira da nossa caminhada com Ele ali, onde tu estava vindo bem. Não quer dizer que o que tu estava vivendo com Cristo não era bom, né? De forma alguma. Inclusive, muitas vezes a gente acha que
tá tudo errado na nossa vida, mas não, é porque Deus, ele muda o nosso cenário, ele tira o nosso chão, justamente para que a gente perceba que precisa de algo novo. Porque se tá tudo bem, nada tá errado, nada parece errado, tá tudo ótimo, a gente não se dá conta de que precisa de algo novo. Mas quando a gente perde o nosso chão, a gente entra nessa situação, a gente começa a desesperadamente buscar, Senhor, o que tu quer falar comigo? O que tu quer que eu viva de novo? Isso que o Dani tava falando é muito legal de tu compreender também, que quando tu é levado para esse deserto, não quer dizer que o que tu tava vivendo com Deus não tava sendo bom, não tava sendo suficiente, não tava sendo válido, que foi o que o Dani tava falando agora. Mas a gente crê que existe um momento na nossa caminhada com Deus que ele olha e diz assim, tá, legal o que tu construiu até aqui, legal o que a gente tem tido, mas eu preciso te tirar um pouco desse lugar, te levar para algo mais afastado, algo onde eu possa realmente te lapidar. É como se fosse levar uma pedrinha mesmo para um lugar de lapidação, que eu não sei onde é que se faz isso, mas pegar essa pedrinha e levar para esse lugar, assim, né? Então Deus nos tira de tudo aquilo que a gente estava vivendo e nos leva para esse lugar, assim, né? De onde ele vai fazer a lapidação. É como se ele quisesse nos levar para um outro nível espiritual, entende? Não como se fôssemos mais ou melhores, mas aquilo estava ótimo, estava bom, mas agora ele quer mais, ele quer mais. Então, na nossa vida, periodicamente isso tem acontecido, e aí o Senhor tem em cada momento nos mostrado algo novo da nossa vida com ele. De cada deserto que a gente tem passado, a gente pode dizer assim, ó, com certeza o que a gente aprendeu, assim, naquele primeiro ali que o Dani comentou que a gente se sentia injustiçado e tal, não sei o quê. Sem dúvida, uma das coisas que marcou esse tempo de deserto foi entender que a igreja é de Deus e que ele é o mais interessado em fazer com que ela cresça, com que cada membro seja cheio dele, né? E a gente só vai receber mais de Deus e aprender mais de Deus se a gente estiver na cruz. Eu acho que esse é um outro ponto muito importante nesse processo de deserto, que é entender que para receber mais de Deus, a gente precisa morrer mais. É impossível tu receber mais de Deus, ouvir mais de Deus e continuar lá no troninho, cheio da tua vontade, cheio dos teus querer lá. Para nos enchermos mais da vida de Cristo, nós precisamos nos esvaziar mais da nossa vida. Então, se você está passando por esse período, certamente Deus quer trazer algo novo para a tua vida, certamente Ele quer te encher mais da presença dEle, mas para isso, tu precisa ir para a cruz. Precisa se esvaziar mais de ti mesmo. Então, a gente quer te animar. Talvez você esteja passando nesse momento por isso mesmo. Queremos te encorajar a não murmurar por isso tudo, a procurar entender qual é a vontade de Deus. Não atalhar, que foi o que não atalhar o deserto, não foge disso. Entra de cabeça, encara isso de frente, diz, olha, eu vou tomar a cruz, eu quero passar por isso, Senhor, para aprender aquilo que Tu tem para minha vida, eu quero receber essa nova porção da vida que Tu tem preparado para mim. Amém. Então, ora, jejua, busca compreender a vontade de Deus e o que Ele quer ensinar com esse período. E aí, para concluir, nós queremos te animar com 2 versículos, na verdade, um deles em Jeremias 29:11, ele fala o seguinte, Deus dizendo, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, muitas vezes a gente está achando que essa situação de deserto, que é difícil, não estamos tirando o peso. Não, né? A gente está só resumindo as histórias aqui, mas se tu quiser, vem conversar com a gente. A gente vai explicar o que é deserto. Mas a gente, sem entrar em foco no deserto, mas no que Deus quer falar para ti, e Ele está dizendo, olha, eu sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito. Essa situação é para te levar para mais perto de mim. Isaías também fala, né, se não me engano, Isaías 55:8, Deus diz que os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Então o Senhor tem pensamentos muito mais altos para a tua vida. E essa situação que talvez tu esteja passando agora é porque o Senhor quer que tu esteja mais próximo dele. Amém. Não atalha, não resmunga, não esperneia. Essa foi outra palavra que Deus falou comigo naquele tempo, assim, como se fosse aquela criança para ser disciplinada e tá ali esperneando, né? Aceita a disciplina de Deus, é com amor, é com carinho e é para um fim proveitoso de sermos mais parecidos com Ele. Então vai lá e aceita. Só mais um ponto que eu lembrei. Da gente, de tu não passar por isso sozinho também. Boa. Então, identifiquei que tô nesse momento, não sei muito, porque a nossa visão é muito limitada, né? Então eu não tô ali, tô no deserto, é isso aí, Deus tá querendo me ensinar isso. Talvez tu só identificou que tá num momento assim, mas também não tem mais revelação nenhuma disso. E então vai lá e pede ajuda, sabe? Identifiquei que tô num processo difícil da minha vida, vai e abre pra alguém que anda contigo, pros teus pais, abre pros teus discipuladores, abre pra um companheiro e diz, tô passando por um momento de luta, me ajuda nisso, eu quero receber o que Deus tem pra mim, né? Mas não anda sozinho nesse momento. É isso aí.
Se você está passando por essa situação, ou se você tem alguma palavra para complementar com isso, para encorajar outros irmãos que talvez estejam passando por isso, não esquece de comentar aí embaixo. Queremos ouvir o que tu tem para falar aí. É isso aí, dá um like nesse vídeo, que isso aí ajuda também a impulsionar esse vídeo, a abençoar outras vidas, e que o Senhor te abençoe. Beijo. Graça e paz aí.